Olá pessoal, hoje nós vamos falar de gerenciando a sustentabilidade de um negócio. Vamos levar em conta aqui, nessa figura, as condições prévias necessárias e as contribuições práticas para a compreensão do alcance da sustentabilidade em nível teórico, examinando primeiramente as contribuições sociais necessárias e requisitadas pelos segmentos empresariais, governamental e da sociedade civil. As contribuições setoriais para atingir a sustentabilidade global talvez sejam compreensíveis e muito intuitivas. Só atingiremos a sustentabilidade global se as pessoas se dispuserem a ter estilos de vida sustentáveis, ou seja, eliminar o consumismo, trabalhar muito a questão da reciclagem, etc. Não é? Se as empresas forem geridas e as nações governadas de forma sustentável. Basta que apenas um dos níveis não se comprometa com o desenvolvimento sustentável para que a sustentabilidade seja impossível, que é o objetivo global, o desenvolvimento sustentável. Mas que o compromisso é necessário para se tornar sustentável. Qual que é o compromisso então, que tem que se ter para que se torne sustentável? A metodologia de pegada fornece uma resposta clara. Cada entidade, incluindo as pessoas, as organizações e os estados, não deve usar mais recursos ambientais do que o planeta pode produzir. Pode-se estabelecer por meio de metodologias da pegada ecológica. Quais são essas pegadas separadamente para impactos ambientais específicos, como a pegada hídrica, Por exemplo, o uso de água por produto, ou seja, quanto de água a gente gasta para fabricar determinado produto. Ou a pegada de gás carbônico, como por exemplo, qual é a emissão de gás carbônico por empregado da empresa, né? Isso é um índice de medida de desempenho. Essa metodologia pode ser utilizada para avaliar as dimensões social, econômica e ambiental. Uma empresa pode usar a pegada, por exemplo, para medir seu impacto na comunidade, como, por exemplo, as horas de voluntariado por empregado, e pode usar também o retorno econômico, ou seja, qual que é a receita gerada pela empresa para cada real investido no negócio. Um tipo específico de pegada mede a relação entre o uso de recursos pela entidade e a disponibilidade dos recursos do planeta. Ou seja, não gastar mais do que aquilo que o planeta pode produzir. Se a pegada do indivíduo ou de uma empresa corresponde à capacidade de reposição do recurso do planeta, também chamada de biocapacidade, esta é expressa como o número 1, o que significa que o equivalente a um planeta está sendo usado. E a situação é de sustentabilidade neutra. Se a pegada é menor do que 1, significa que está usando menos recursos do que aqueles que estão sendo repostos, ou seja, está gastando menos do que está sendo reposto, não é? Portanto, a situação é de sustentabilidade restauradora, quer dizer, a gente gasta menos recursos do que aqueles que o planeta pode nos oferecer. Se o capital ambiental usado está acima daquele que a biosfera pode repor, a pegada é maior do que 1 e a situação é insustentável. Por exemplo, o consumo excessivo de energia, o que acontece com os países desenvolvidos, que o consumo de energia é enorme, já esgotaram as suas florestas para gerar energia e agora estão esgotando também o carvão, que nesses países
desenvolvidos, a maior fonte de energia é a energia de termoelétricas, né? Assim, cada entidade deve alcançar uma pegada econômica igual a 1 ou menor do que 1, para chegar a uma situação sustentável em qualquer um dos 3 setores, ou seja, no setor empresarial, governamental ou na sociedade civil. E esta situação está longe de ser uma realidade. Um cidadão do mundo, em 2007, apresentou uma pegada ecológica média de 1,5, o que é altamente insustentável. Essa tendência reflete-se nas pegadas ecológicas dos países. A maioria dos países desenvolvidos, de longe, excede a biocapacidade dos seus territórios nacionais. E muitos estão mesmo piorando a situação, ao diminuir ainda mais, diminuir ainda mais a biocapacidade por meio do esgotamento ambiental e do aumento dos impactos em virtude do consumo crescente. Como eu falei agora, a questão do consumismo, principalmente nos países desenvolvidos. Isso acontece também nos países subdesenvolvidos, mas nos países desenvolvidos eles consomem ainda mais do que nós, que somos de países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos. Então, a gente pode resumir o que a gente falou no slide anterior, né, definindo de uma forma bastante sucinta o que significa uma pegada. Então, uma pegada é a soma de um ou vários tipos de impactos ambientais, sociais e econômicos para uma entidade pré-definida. Uma situação em que a utilização dos recursos exceda a taxa de reprodução dos recursos globais, ela é insustentável. Isso pode acontecer em qualquer uma dos tripés lá do desenvolvimento sustentável. Social, econômico, né? E quando uma empresa corresponde de forma exata, temos uma sustentabilidade neutra, ou seja, você consome exatamente aquilo que a natureza é capaz de repor. Então você não extrapola a capacidade sustentável do planeta. Quando são utilizados menos recursos do que reproduzidos, a situação é denominada restauradora ou situação de sustentabilidade restauradora, ou seja, a gente consome menos recursos do que aquilo que a natureza pode nos oferecer. Ok? Então nós podemos dar uma resumida, não foi falado no slide anterior. Uma pegada é a soma de vários tipos de impactos ambientais, sociais e econômicos para uma sociedade ou uma entidade pré-definida. Uma situação em que os recursos excedam a taxa de reprodução dos recursos globais, ela é uma situação insustentável, ou seja, a gente está consumindo muito mais recursos do que aquilo que a natureza pode nos recuperar ou nos ofertar. Quando ambas correspondem de forma exata, ou seja, a gente consome exatamente aquilo que é capaz de ser reposto, a sustentabilidade é neutra, quer dizer, ela não vai estar nem aumentando nem diminuindo, ela se mantém estável, ou seja, a gente está no desenvolvimento sustentável. Quando são utilizados menos recursos do que aqueles que são reproduzidos, a situação é denominada restauradora ou situação de sustentabilidade restauradora, ou seja, a gente gasta menos recursos do que a capacidade de reposição da natureza. Então, o que acontece é o seguinte, a pegada ecológica do setor empresarial não está bem documentada. Porém, o consenso é de que as empresas verdadeiramente sustentáveis ainda são uma utopia. Ainda não existe uma empresa que seja verdadeiramente sustentável. A questão crucial que precisa ser respondida, a fim de mudar essa situação insatisfatória, é quais são as ferramentas de que cada setor precisa para se tornar sustentável. Para o setor governamental, a formulação de políticas para a sustentabilidade é fundamental para alcançar a governança sustentável.
Os esforços do setor privado devem ser concentrados no desenvolvimento de estilos de vida sustentáveis. Vida sustentável quer dizer mudar os nossos hábitos de consumo, né? A gente tem que pensar em ter quantidade ou qualidade, né? O setor empresarial precisa gerir os ciclos de vida de seus produtos de modo que os impactos sociais, ambientais e econômicos totais tornem-se neutros ou sejam restauradores. E aí, de fato, haverá um negócio sustentável. As empresas elas devem medir e gerenciar os impactos que ela gera no lugar onde ela está inserida e criar um tripé de sustentabilidade que vai de neutro a positivo, como a gente já viu no slide anterior, em relação aos impactos sociais, ambientais e econômicos que o seu negócio gera no local onde ela está instalada. Então, quando as empresas medem esse impacto triplo, como saberão exatamente se o seu negócio se tornou sustentável, né? Então, no próximo slide, a gente vai ver uma lista de 5 tipos de negócios que podem ser insustentáveis, sustentáveis e restauradores, com os 3 tipos de resultados do tripé da sustentabilidade, que são os impactos negativos, impactos neutros e impactos positivos. Então nós temos aí, por exemplo, um negócio insustentável ou abaixo da média, ele exerce o impacto líquido negativo no tripé da sustentabilidade sobre a economia, a sociedade e o meio ambiente, que está abaixo dos impactos das empresas do mesmo segmento, ou seja, ela tem um desempenho pior que as outras empresas que atuam no mesmo ramo que ela. O impacto insustentável dentro da média exerce um impacto líquido negativo no tripé da sustentabilidade também, sobre a economia também, sobre a sociedade e o meio ambiente, que corresponde ao impacto da maioria das empresas do mesmo ramo, quer dizer, ela tem uma atuação medíocre, assim como ela atua da mesma forma que as empresas que concorrem com ela no mesmo segmento de mercado. Um negócio sustentável exerce um pequeno impacto líquido negativo no tripé da sustentabilidade que não excede a capacidade reparadora do sistema planetário, ou seja, ele não gasta mais do que aquilo que pode ser reposto naturalmente. Um negócio de impacto neutro exerce um pequeno impacto líquido neutro também, no tripé da sustentabilidade sobre a economia, a sociedade e o meio ambiente. E um negócio reparador exerce um impacto líquido positivo no tripé da sustentabilidade, o que significa que reabastece pelo menos um tipo de capital, sem esgotar nenhum dos outros capitais. Quais os outros capitais? Economia, sociedade e meio ambiente. Isso significa que, por exemplo, um negócio que é altamente rentável economicamente, neutro do ponto de vista social e apenas um pouco ruim para o meio ambiente, é um negócio restaurador? Não, ele não é restaurador. Para ser verdadeiramente sustentável, ou mesmo restaurador, o negócio deve ser sustentável em cada uma das 3 dimensões. Como, por exemplo, imagine um negócio que é bom para todos os seus stakeholders e chegou a uma situação em que o seu impacto ambiental é neutro. Esse negócio é socialmente restaurador e sustentável na dimensão ambiental. Além disso, imaginemos ainda que, infelizmente, as atividades filantrópicas em grande escala dessa empresa afetaram seus resultados econômicos negativamente e o negócio é à falência. Isso significa que o negócio não era economicamente sustentável, tornando-o um negócio
insustentável em sua totalidade. Ou seja, não bastou ele ser bom na questão social, ele foi mal na questão econômica. Essa mesma análise aplica-se a muitos cenários e nos leva à principal meta-tarefa da sustentabilidade, que é a gestão de um negócio para equilibrar e manter todos os três tipos de capital: o capital econômico, social e ambiental. Quando uma empresa não mantém o tripé de capital, essa falha ameaça a sustentabilidade das atividades de gestão, bem como o negócio como um todo. Não sustentar o capital social, por exemplo, pode causar uma situação em que os grupos sociais começam a se opor ativamente contra o negócio. Esse seria o caso, por exemplo, de protestos sindicais que eclodem em virtude do comportamento explorador da empresa. Ou seja, o caso que a empresa não seria sustentável socialmente. A falta de equilíbrio entre os três tipos de capitais também causa problemas por causa da sua interdependência. Equilibrar nesse contexto refere-se à criação de um desenvolvimento conjunto e que se reforça mutuamente dos capitais social, ambiental e econômico. Então, a empresa tem que partir para uma situação de ganha, ganha, ganha para os negócios, a sociedade e o meio ambiente. E aí a gente pode definir de uma forma resumida que um negócio sustentável é aquele que atingiu uma posição neutra ou até mesmo positiva no tripé da sustentabilidade e sustenta os capitais social, ambiental e econômico no longo prazo. O tripé da sustentabilidade refere-se aos desempenho social, ambiental e econômico de uma organização ou atividades individuais. Seu cálculo é feito ao serem somados todos os impactos causados pela organização. Um impacto é um valor negativo ou positivo criado por meio da atividade empresarial. Os impactos podem ser categorizados como social, ambiental ou econômico. Então, pessoal, essa era a nossa aula de hoje. É um assunto bastante complexo, né, e até mesmo polêmico. Eu espero que vocês tenham gostado.